você aqui com a gente em mais um Bem Viver. Esse é o primeiro programa inédito de 2022 e o que a gente quer é levar esperança para você. Esperança de que esse mundo pode ser mais justo e mais leve. Quer saber como? Com alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Eu sou Luana Ibelli e vou contigo nessa prosa. O primeiro programa do ano começa lá no Ceará com o Momento Agroecológico. Você vai conhecer uma rede de turismo comunitário e saber por que essa modalidade é tão importante na sustentabilidade social e ambiental. No Comida de Verdade, a Letícia Massula ensina uma variação da receita que é uma obra-prima da culinária, o macarrão à carbonara. E falando em macarrão, o Alimenta Saúde mostra um coletivo de mulheres que produz massas frescas e orgânicas com certificação. No quadro de entrevista, a gente recebe uma vencedora da última edição do Prêmio Jabuti, a escritora paraense Monique Malcher. E tem mais mulheres na escrita. O Mosaico Cultural fala sobre o livro Quarentena da Resistência, que traz histórias de catadoras de lixo reciclável. E ainda tem dica de saúde, então, para ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. O turismo é uma atividade muito importante para gerar renda e para o intercâmbio entre culturas, mas existem impactos que podem ser negativos. A maior parte do setor prioriza o ganho das empresas e as vontades dos viajantes, sem levar em conta as necessidades do lugar e de quem mora nele. Por isso, o turismo comunitário é tão importante. Ele promove sustentabilidade tanto social quanto ambiental. No Ceará, a Rede Tucum é um exemplo desse modo mais justo de fazer turismo. Vamos conferir agora no Momento Agroecológico. Imagina acordar cedinho e dar de cara com esse paraíso. Grandes dunas de areia branca e o mar logo ali, como se estivesse no quintal de casa. Na mesa, uma fartura de encher os olhos. Mas no lugar de passeios tradicionais, a possibilidade de vivenciar a história da comunidade, aliando as belezas naturais ao contexto de luta e resistência dos povos tradicionais. Isso existe e tem nome: turismo comunitário. As comunidades pesqueiras, né, as comunidades tradicionais de modo geral, elas foram muito impactadas com as mudanças, com as transformações que ocorreram na zona costeira a partir da década de 70 para a ocupação da terra para estruturas de hotéis, pousadas, segundas residências, e vivenciaram inúmeros conflitos de interesse entre essa população tradicional e esses novos ocupantes. E o turismo comunitário, ele nasce no seio dessa luta, no bojo dessa luta, para, de certa forma, afirmar a identidade dessas comunidades e o direito dessas comunidades permanecerem em seus territórios tradicionais. Foram anos construindo essa ideia de um turismo que se contrapusesse ao modelo tradicional e predatório do turismo de massa, reunindo a comunidade pensando formas de sustento, fortalecendo territórios e chamando a atenção da sociedade para dizer que esses povos tradicionais existem e que é possível conhecer essas belezas de forma sustentável. O turismo comunitário, ele mostra quem somos. Fazemos turismo comunitário valorizando nossos produtos, o que plantamos no nosso quintal, o trabalho que é feito com a agroecologia nessas comunidades, valorizando a pesca artesanal, o trabalho do agricultor familiar. A gente, na verdade, está na contramão de todo esse sistema perverso e capital que vem destruindo e manipulando as comunidades. Assim nasceu a Rede Tucum, Rede Cearense de Turismo Comunitário. Dentro delas estão comunidades quilombolas, indígenas e pesqueiras de vários municípios do estado, que se articularam para oferecer uma experiência diferente de turismo. Na verdade, a Rede Tucum, ela não é um negócio, ela é uma rede de turismo solidário, ela é um movimento social baseado na vivência das comunidades, do pescador, do agricultor, do artesão, dando oportunidade para as mulheres serem protagonistas, né, de sua própria história. Aqui o peixe fresquinho vem direto da rede do pescador. O tempero que confere o sabor da comida, direto da horta. Nessa rede, o luxo é a simplicidade, emoldurada por uma beleza preservada e que convive harmonicamente com o povo que dela vive.
conhecer mais desse projeto e fechar um pacote de visitas às comunidades da Rede Tucum, entra no site ou no Instagram que tem todos os detalhes. O site é redetucum.org.br, o Instagram é Rede Tucum, bem tranquilo de achar. Agora vamos para a cozinha aprender mais uma receita com a Letícia Massula no quadro Comida de Verdade. O prato de hoje dá o que falar, viu? Macarrão à carbonara. Tem tantas lendas a respeito de onde surgiu, quem inventou. O que se sabe é que a carbonara veio da região italiana do Lácio, onde fica Roma, e é uma obra-prima da culinária. Os ingredientes básicos precisam de um preparo todo especial para chegar no resultado perfeito. Um molho muito cremoso, com sabor marcante. A Letícia trouxe uma versão própria. Olha só. Oi, Luana. Oi, pessoal. A receita de hoje é uma deliciosa massa carbonara, mas sem bacon. Só manteiga, ovos e queijo. Vem junto para aprender os segredos desse molho que é cheio de pegadinhas. Para fazer esse carbonara sem bacon, você vai precisar de massa seca longa, tipo espaguete, ovos, manteiga, a parte branca da cebolinha, sal fino e sal grosso, queijo ralado, pimenta do reino e, se for do seu gosto, a parte verde da cebolinha para finalizar. Só isso. Eu tô fazendo uma versão vegetariana, tô usando manteiga, mas na sua casa, se quiser fazer a tradicional com bacon ou com panceta, é só substituir a manteiga por um deles. E aí, a hora que ele soltar a gordurinha, é a hora de colocar a massa e na sequência a água. E aí, assim, tudo igual. Vai ficar também o carbonara maravilhoso na tradição. Ferva a água em abundância com sal grosso para cozinhar a massa. Aí, cozinha a massa pelo tempo da embalagem para ela não ficar molenga. Numa frigideira, você derrete manteiga. E na manteiga você vai suar a parte branca da cebolinha verde. A ordem dos fatores interfere muito no resultado final do carbonara. Primeiro você coloca a gordura, que no nosso caso vai ser a manteiga. Depois junta a massa, a pimenta do reino com a água do cozimento. Mistura bem, deixa aquecer. Aí desliga o fogo, coloca o ovo batido, mistura bem rápido. A pegadinha do carbonara é o ovo. Você tem que apagar o fogo na hora de juntar os ovos batidos. Se você coloca com fogo ligado, o ovo vai coagular e aí vai ficar parecendo uma massa com ovo ralado em cima dela, textura totalmente errada. Então o segredo é esse: desliga o fogo e aí junta os ovos e mistura com agilidade. Fazendo assim não vai ter erro. Por último, o queijo ralado, que vai grudar na massa por conta do molho de ovo que foi cremoso, que cozinhou no ponto certo. Se você não fizer nessa ordem, não vai dar certo. Aprendeu todos os truques para fazer um carbonara em casa? Percebeu que não vai creme de leite? Pois é, creme de leite é considerado uma heresia no carbonara. Mas se você quiser fazer na sua casa com creme de leite, é aquilo que eu sempre digo, mais vale um gosto. Mas seguindo essas dicas aqui, você vai conseguir fazer o seu carbonara sem creme de leite, quase igual o de uma mama italiana. É isso, até a próxima. Se fizer aí, passa para contar o que você achou nas redes do Brasil de Fato e lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br. Um beijo e até a próxima! Será que dá para melhorar essa receita? Dá sim, gente. Imagina poder usar uma massa fresca e totalmente orgânica. O sabor é outro, fora que é bem mais saudável. Essa produção existe no Paraná e vem das mãos de mulheres do acampamento Maria Rosa do Contestado, no município de Castro. Além das massas frescas, elas também produzem pães e conservas. Vamos saber mais no Alimenta Saúde. Um, dois, três!
Na comunidade Maria Rosa do Contestado, em Castro, no interior do Paraná, 13 mulheres do MST juntas, trabalhando coletivamente, agora tem uma agroindústria para a produção de massas frescas e saudáveis. Os 14 sabores de macarrão caseiro são todos preparados com alimentos orgânicos da reforma agrária, produzidos no local. No momento que a vigilância chegou ali e deu ok, então a gente viu ali a transformação, a alegria, a satisfação de cada uma pela conquista, porque todas fizeram esforço de alguma forma. Não só na geração de renda para as mulheres da comunidade de Castro que as massas caseiras têm benefícios, mas também no consumo. Elas não têm aditivos químicos e são produzidas a partir de ingredientes sem agrotóxicos. Uma garantia de saúde para adultos e crianças. Então ele não agride tanto ao organismo como se fosse um produto com data de validade longa, né? Que aí necessita de algo que conserve ele por mais tempo. Então normalmente resulta em uma massa, essa massa artesanal, ela é uma massa mais porosa, tem um sabor diferenciado e ela tem uma melhor absorção também dos molhos. As massas frescas tradicionais, facilmente encontradas nas prateleiras dos supermercados, atraem pela praticidade e rapidez no preparo, mas têm efeitos não tão bons para o nosso organismo. Além do trigo não ser orgânico, os aditivos e conservantes químicos que estão nos pacotes, por vezes carregam elementos que o nosso corpo não reconhece, e por isso podem provocar efeitos alérgicos e até intolerância alimentar. A gente teve a notícia aí de liberação de um determinado trigo, de um determinado país, e que é utilizado alguns agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, né? Que tem uma agressão muito grande para o nosso corpo. Então, quando a gente fala em massas artesanais, a gente também tem esse cuidado com o tipo de produto que está sendo utilizado também. Geralmente a gente procura produzir com alimentos que a gente planta, que a gente tem. Que o nosso macarrão, ele vai sair um macarrão mais saudável, né, do que esses que tem lá fora. Porque todas as hortaliças que nós temos, produzimos aqui dentro do nosso espaço, nós colocamos no nosso próprio macarrão. Ali, por exemplo, o espinafre, a beterraba, a cenoura, eles têm o selo de certificado orgânico. Mulheres na luta, semeando a resistência. Mulheres na luta, semeando a resistência. As massas do coletivo de mulheres estão disponíveis para venda online. O site é produtosdaterrapr.com.br. Para quem estiver no Paraná, tem também nas lojas do Armazém do Campo, espalhadas pelo estado, e em feiras do município de Castro e Curitiba. A gente continua falando de saúde, vamos para a nossa dica. O verão em grande parte do Brasil vem com muito calor e chuva, uma combinação que favorece o aumento de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas cada um pode fazer a sua parte para evitar que essa transmissão aconteça. Vamos saber quais são os cuidados com o médico Aristóteles Cardona. Todo início de ano, e nesse momento não é diferente, é marcado em nosso país por muito sol, muito calor, né? Estamos em pleno verão e também em muitos locais com chuvas, as chamadas chuvas de verão. O fato é que uma série de condições se juntam nesse momento e que terminam propiciando, favorecendo um aumento, né, da transmissão das chamadas arboviroses nesse período. O que são essas arboviroses? São doenças como a dengue, a chikungunya e a zika que são transmitidas pelo mosquito Aedes. A gente já sabe que esse é um período, e isso todo ano, sejam os anos em que a gente tem mais casos dessas doenças ou os anos que a gente tem menos, a partir de janeiro, geralmente, é um período em que a gente começa a ver, mês a mês, pelo menos até abril, maio, uma quantidade maior que dentro de um ano da incidência, né, do aparecimento dessa doença nas pessoas. Então é muito importante nesse período que a gente se cuide, né? Os governos, as prefeituras têm suas funções com relação a isso, ao controle da dengue, ao combate que deve ser feito, mas muito também passa pelo nosso cuidado em casa, né? A gente precisa de um máximo esforço possível para evitar água acumulada, né? Às vezes até pequenos recipientes podem acumular um pouco de água e em poucos dias ali, aquilo ali favorecer a proliferação do Aedes, que é o mosquito que transmite essas doenças. Então é muito importante que a gente mantenha sempre esse cuidado,
né? E que a gente também, junto aos nossos vizinhos, às nossas vizinhas, a gente sempre também esteja alertando a todo mundo, porque também não adianta se eu estiver me cuidando e meus vizinhos de um lado ou de outro, não estiverem tomando esse cuidado. E sempre que possível também, principalmente naqueles horários que tem mais mosquitos, a gente fazer o uso de protetor, de repelente, né? Na realidade o uso de repelente, que são aqueles produtos que ajudam a evitar ou pelo menos a diminuir o máximo possível a picada. Se não tem picada, diminui bastante a transmissão da doença, que tem que ser feita dessa maneira, né? E a gente se protege mais para evitar essas doenças, especialmente nesse começo de ano. Eu sou o Rafinha, faço parte da Escola Nacional Paulo Freire e do Levante Popular da Juventude e vim aqui contar uma experiência que a gente construiu de alimentação saudável no bairro São Savério para vocês. Com a avançada pandemia nas periferias, a gente da Escola Paulo Freire tem a iniciativa de criar um grupo de moradores que pensem em alimentação do bairro. E aí, esse grupo de moradores, com a experiência dos agentes de alimentação, a gente construiu uma horta comunitária em parceria com a escola Álvaro de Souza Lima e estamos lá fazendo o alimento brotar do chão. E o legal dessa experiência é que dentro desse processo da gente ver o que plantar, ver o que colher, ver o que fazer, a gente consegue trazer a importância do alimento saudável e a discussão do alimento saudável para as pessoas. É aí que elas vão entender que o transgênico é ruim, que o orgânico é melhor e o porquê da plantação orgânica. Então é fazendo esse debate com a comunidade que a gente vai espraiando a ideia do alimento saudável pelo Brasil afora. Valeu, Rafinha, um abraço para vocês em nome de toda a nossa equipe. Parabéns por essa iniciativa que é uma inspiração. Qualquer pessoa ou associação pode mobilizar a comunidade para produzir alimentos saudáveis. Tem tanto terreno inutilizado nas cidades, né? Então, por que não começar um trabalho como esse? Fica aí o exemplo da Escola Nacional Paulo Freire. E para quem está em casa, se você faz parte de algum grupo que promove o bem viver, que causa impacto positivo na sociedade, a gente quer você aqui no programa mostrando a sua iniciativa. É só deixar o vídeo nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. O Prêmio Jabuti é o mais tradicional da literatura brasileira e na última edição, em 2021, ele reconheceu o trabalho da escritora paraense Monique Malcher. Ela venceu na categoria Contos com o livro Flor de Gume, que tem 37 histórias inspiradas em mulheres que passaram pela vida da autora. Os contos abordam temas como alienação parental, violência doméstica e abuso sexual. Vamos saber mais dessa trajetória no quadro de entrevista. Eu me chamo Monique Malcher, eu sou escritora, tenho 32 anos. Sou artista plástica também, trabalho fazendo, nessa área de artes plásticas, trabalho fazendo capas, né? Eu sou capista de livros. E na literatura, além de escrever, que já é muita coisa, faço edição de livros, prefácios, orelhas, leituras críticas, né? E, além disso, eu sou uma das coordenadoras do Clube de Escritoras Paraenses, e também sou pesquisadora de gênero, pesquiso literatura e quadrinhos produzidos por mulheres. Estou fazendo o doutorado na UFSC, mas hoje eu moro em São Paulo. Sempre muito desequilibrada para entrar em barcos. Canoas, como se tudo que cortasse o rio fosse feito de corda bamba. Eu era mais bamba que tudo. Uma risada aqui, outra ali. Tinha graça para muitos o meu jeito de entrar no barco. Criança sente os cochichos. Eu escrevo, claro, naquele clichê desde criança, né? Mas eu acredito que sempre foi, assim, desde os meus 10 anos, eu comecei a escrever um pouco mais a sério, porque minha mãe, ela é professora de português, né? E então ela viu ali que tinha alguma coisa e começou, e ela sempre dizia, olha, escrever, ler, vai te tirar desse lugar, assim. E desse lugar que ela falava era esse lugar, assim, da pobreza, das dificuldades, né, que a gente vivia e tudo mais. E, enfim, eu vim de uma família pobre, né? Flor de Gume é uma narradora que é em primeira pessoa, e por ser em primeira pessoa, geralmente eu enfrento a questão de que
as pessoas leem achando que sou eu, né? Isso é uma grande questão. E a gente vê que vários escritores usam primeira pessoa para os seus personagens ali, são o personagem narrador, e essa é uma técnica de escrita, né? E quando eu, mulher, uso a mesma técnica de escrita, eu caio num lugar autobiográfico, né? Porque eu usei coisas ali que são, por exemplo, características das minhas avós, usei algum material de cadernos antigos que eu achei delas, mas eu também usei entrevistas que eu fiz quando eu era estagiária de projetos na universidade em relação à violência doméstica. Então, eu usei muita coisa, assim. Tem um conto lá que fala sobre uma chacina em Belém. Esse conto veio de um trabalho que eu fiz com um documentário que entrevistava mães que tinham perdido seus filhos numa chacina em Belém. Então, assim, é um trabalho também de pesquisa, de antropologia ali, que é levado para a literatura. Mas tudo vai por água abaixo por eu ser mulher e usar uma narradora em primeira pessoa, então tudo é acarretado para mim. E eu acho que é um processo para nós mulheres de autorreconhecimento primeiro, porque primeiro eu tive que me autorreconhecer, me redescobrir no sentido de aceitar o trabalho que eu estava fazendo e aceitar que esse trabalho de mais de uma década, ele está tendo frutos agora, né? Para quem chega agora, parece assim que é uma autora que teve sorte. Ela teve sorte, ela chegou e, assim, primeiro livro, né? Geralmente as matérias vêm falando assim, primeiro livro, ela teve sorte de chegar no prêmio. Eu não acredito em sorte, né? E acredito que muitas mulheres que trabalham e escrevem a vida toda não chegam no lugar em que merecem, né? Porque não é só o nosso merecer que dita as coisas nessa sociedade. Rir era bom para sentir o movimento da vida e não ter medo do balanço. Pintava o 7 com a minha revistinha para passar o tempo, que voava, cortando o rio e meu coração. Agora vamos para o Mosaico Cultural falar de outras mulheres que também encontraram na literatura um meio de resistência e liberdade. Elas são 21 trabalhadoras de diferentes cidades do Brasil, todas catadoras de lixo reciclável. Assim como muitos brasileiros e brasileiras, essas mulheres perderam renda durante a pandemia. As histórias de exclusão social e busca por dignidade estão narradas de um jeito único no livro Quarentena da Resistência. Antes eu não sabia ler e nem escrever. Então, através desse trabalho de catadora, desse projeto que saiu da Resistência, foi que eu aprendi um pouco a ler e escrever também. Elas são 21 mulheres de diferentes cidades do Brasil, todas catadoras de materiais recicláveis. Em sua maioria, mães solo, negras e sobreviventes de violência doméstica e de uma crise econômica sem precedentes. As histórias comuns de vulnerabilidade social durante a pandemia foram transformadas por estas mulheres em narrativas inspiradoras. Tudo foi reunido no livro Quarentena da Resistência. Cada uma contava um pouco da sua história, como que era a sua vida, como que é a vida de catadora, como que os moradores recebem a gente, entendeu? E aí foi indo. Depois de 3 meses a gente ficou sabendo que nós estávamos escrevendo um livro. A obra faz parte de um projeto realizado pela Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. A iniciativa contou com encontros semanais virtuais no ano de 2020, ao longo de 7 meses. Cada uma das 21 catadoras recebeu uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 385, além de cestas básicas para a segurança nutricional de suas famílias. Foi um processo de resistir
a crise que abalou uma situação que já era crítica e resistir com força, resistir a partir da sua própria história, a partir da sua própria memória, buscar forças para ressignificar esse período e ressignificar também as potencialidades de futuro. Nos encontros, a inspiração para produzir o livro veio a partir da leitura e debate de Quarto de Despejo, a grande obra de Carolina Maria de Jesus, lançada em 1960. Para Maria das Dores, as semelhanças com a célebre catadora são muitas. Eu acho que foi uma coisa assim, muito parecida com a dela, com o sofrimento dela. Hoje eu me espelho nela, sabe? Assim, em tudo. No sofrimento, no que ela passou, no que ela lutou e no que ela venceu. Então, tudo isso eu vejo hoje em mim. Mas o projeto não se encerra com o livro recém-publicado. No momento, as trabalhadoras participam de oficinas de poesia com Elisa Lucinda e Giovana Pires. A turma já conta com novas alunas como Dorinha, de 74 anos. Assim como sua xará, ela também é trabalhadora da Cooper Pires, na região do ABC Paulista. Olha, depois dessa pandemia, a gente todos aprendemos que vale a pena viver. É muito bom e elas sabem também que é muito bom ser catadora. É um orgulho, eu me orgulho hoje de ser uma catadora. Podem chamar de lixo, mas é um trabalho digno, um trabalho honesto e um sustento para nossa família. Eu comentei, a terceira idade tem ainda muita vida pela frente. Os idosos dançam, viajam, namoram, usam internet, trabalham, sustentam filhos e netos. Quarentena da Resistência na voz de 21 catadoras, livro mais que recomendado e que você pode ler de graça. A gente até preparou um link especial onde dá para fazer o download direto do e-book, então anota aí. É bit.ly/Quarentena da Resistência. E assim nós encerramos esse, que foi o primeiro Bem Viver inédito de 2022. A gente está muito feliz e comemorando um ano de programa. Gratidão a você que acompanhou a gente até aqui e também a quem está chegando agora para fortalecer ainda mais essa história. E olha, durante a semana tem mais Bem Viver. A versão de rádio do programa está no ar de segunda a sexta. Dá para ouvir no site radiobrasildefato.com.br. E se você tiver sugestão de pauta, é só escrever para o e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Eu fico por aqui. Um ótimo ano novo para todos nós. Até a próxima!